Olá pessoal, mais uma live, para glória de Deus. Vamos ministrar nessa noite, nessa hora, a palavra de Deus para honra, glória e louvor. E o poder de Deus venha descer sobre a terra, venha falar com nós. E o Senhor venha ser exaltado, glorificado e engrandecido. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, pela sua infinita misericórdia, possa nos alcançar, possa nos direcionar, possa vir falar com a gente nessa noite, para com isso nós venha fazer a vontade do Espírito Santo. Tanto eu ministrando a palavra do amor, a palavra e cura, a palavra do perdão, a palavra da fidelidade, assim como é o tema de hoje. O tema de hoje é fidelidade de Deus. Mas antes de começar a abrir a Bíblia Sagrada e falar sobre a palavra de Deus, vamos entender humanamente e espiritualmente falando o que é fidelidade à luz dos homens e à luz de Deus. Fidelidade, meus irmãos, nada mais nada menos. Qual o significado de fidelidade? Fidelidade é um termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que se assume. Isso é fidelidade. É uma característica daquela pessoa que é leal, e é confiável, uma pessoa que é honesta, verdadeira. Isso é fidelidade. Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância. Fidelidade é uma pessoa que tem constância, sempre está em constância de fidelidade. Exemplo, a fidelidade de um cliente, a fidelidade de um amigo e etc. Amém, meus irmãos? A fidelidade também é a observância rigorosa da verdade. Ou seja, da exatidão na reprodução de um texto, de uma entrevista ou de uma narração. Fidelidade é tudo que é justo, é tudo que é verdadeiro, correto, alinhado, plano. Amém, meus irmãos? Fidelidade é uma das características de Deus. Isso significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Deus também espera que os seus filhos expressem fidelidade em relação a Ele. A fidelidade pode ser representada pela simbologia das flores, as de cor vermelha ou mais gerberas, tulipas, crisântemos e rosas, entre outras, representam o amor, a paixão e também a fidelidade. Resumidamente, é fidelidade. Fidelidade é uma característica de Deus. Isso significa que Deus não desiste de nenhum ser humano, não vira as costas para ninguém, não abandona os seus filhos. Deus também espera que os seus filhos expressem fidelidade em relação a Ele. Isso é fidelidade, à luz dos homens e à luz de Deus. Meu irmão, fidelidade é uma coisa muito rara nos dias de hoje. Fidelidade é uma coisa muito santa, né? Porque ser fiel, deixou muito claro nesse texto, e ser fiel é uma pessoa constante. Ela é fiel hoje, ela é fiel daqui a 10 anos, ela é fiel daqui a 20, 30, 50, 100 anos, né? A pessoa é constante, porque a fidelidade não depende de quanto tempo. Não existe a pessoa ser fiel hoje e amanhã não ser fiel mais. A pessoa é fiel, ela é constante. Bem dito, se essa pessoa vive fidelidade aplanada e alinhada com os céus, com a palavra de Deus. Porque existe a fidelidade do homem. A fidelidade do homem é assim: eu sou fiel se for comigo, se não for fiel comigo, eu não vou ser. Com Deus é diferente. Com Deus, a fidelidade é nessa terra e eternamente. A fidelidade é constante. Toda vez que você escolhe ser fiel numa coisa, num propósito, num trato, né, com um ser humano, e principalmente com Deus, você tem que ter constância. Constância com o tempo. Porque o verdadeiro fiel não se resume por ele falou é fiel e passou uma semana, duas, um mês, ou 2 ou 1 ano sendo fiel. A fidelidade, nem eu li, está baseada na constância.
A fidelidade vem de constância. Toda vez que você consiste, você persevera, você traz a fidelidade para a sua vida. Porque não tem como você ser fiel, sendo que você é fiel um dia, no outro dia não é. É fiel num ano, no outro dia deixou de ser. Isso não se trata de uma pessoa fiel. Pelo contrário, de uma pessoa e ela oscila, bipolar. E a pessoa é fiel lealmente, ela se transforma numa pessoa leal. Uma pessoa leal pode passar tempo, pode passar tribulação, pode passar adversidade, independente da situação, ela vai continuar sendo fiel, continuar sendo leal. Amém, meus irmãos? Vamos começar aí a ver as palavras que Deus falou para nós e Deus deu nessa noite sobre fidelidade. A primeira palavra que Deus me deu foi uns salmos de Deus. E Deus expressa claramente, através da vida do salmista, sobre fidelidade. A fidelidade de Deus para o homem, independente dos defeitos, dos acertos e dos erros dele. Independente da santidade ou da não santidade, da profanação. Porque é assim que funciona. Quando você é fiel independente se a outra parte é fiel ou não. É por isso que Deus vai deixar muito claro nessas palavras, e assim nós vamos explorar da palavra, da Escritura Sagrada. E mesmo que nós fomos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque Deus não depende da sua fidelidade para ser fiel. Ele é fiel por conta própria, ele não pode negar a si mesmo. Porque Deus não pode ir contra Deus. E Ele é fiel, independente se você for fiel ou não. Porque Ele é reto, Ele é perfeito. Então, como Ele é perfeito, Ele não pode deixar de ser fiel, independente da situação ou da pessoa. Uma pessoa vai até Ele, uma pessoa está na presença dEle. Então, Ele é fiel, independente da situação. Amém? A primeira palavra que Deus fala nessa noite é sobre Salmo 33:4. Está escrito assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira. Primeiramente, porque Deus fala e Ele é fiel independente da situação? Porque Ele é verdadeiro, Ele é a própria verdade. Então Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo. Então ele é fiel independente da infidelidade do ser humano. Então Ele fala aqui: pois a palavra do Senhor é verdadeira. É assim, meu irmão. Só para nós entender, se Deus fosse fiel por um tempo e não fosse fiel, o risco de Deus ser infiel aconteceria. A palavra dele também não ia ser fiel. É por isso que ele não pode negar-se a si mesmo. Ele tem que ser fiel, independente de você ser fiel ou não, porque ele é a própria verdade, ele é a própria palavra. Então Deus fala em Salmo 33:4: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Ou seja, meus irmãos, se Ele te chama para andar com Ele, Ele é fiel. Se Ele fala uma palavra para você através dos seus profetas, falando diretamente no seu coração, Ele é fiel para cumprir. Por isso a própria palavra fala: Ele é fiel. Ele é fiel e cumpre para zelar para a palavra dele. Ele não é filho do homem e minta, nem que se arrependa. Ele, independente da situação, Ele vai cumprir a palavra. A palavra de Deus também fala: Ele zela para cumprir a palavra dele. Porque Deus zela para cumprir a palavra dele. É a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada é o próprio Deus. Então Ele não pode negar-se a si mesmo. Então a fidelidade faz parte da essência de Deus. A fidelidade faz parte da vida de Deus. A fidelidade faz parte da palavra de Deus. Ele é a própria fidelidade, não pode negar-se a si mesmo. Então tudo que Ele faz é dentro da verdade. É por isso que Ele fala: Ele é fiel em tudo que faz. Ou seja, desde que Ele começou a gerar você no ventre da sua mãe, Ele tem sido fiel. Mas por ele tem muita gente na terra nos dias de hoje achando que Deus é injusto, achando que Deus é infiel. Eu vou lhe dizer, meus irmãos, esses seres humanos, eles estão cegos, estão mortos e despercebidos. Porque a pessoa e fala que Deus é injusto e Deus é infiel, ele não tem noção do que ele está falando, ele não tem noção do que ele está profanando.
Porque o problema não está no Deus Todo-Poderoso, não está nesse Deus fiel. O problema está nele. O pecado tem tanto tampado a visão dele, tem tanto colocado coisa ruim dentro dele, ele abre a boca para falar uma asneira, uma coisa tão mal desse jeito, dizendo que Deus é infiel. Muita gente fala que Deus é infiel, muita gente fala que Deus é injusto. Agora me fala, meus irmãos, um ser humano desse, um tipo desse ser humano, se ele fala que Deus santo, o Deus fiel, e não nessa, e não pode ir contra ele, e é fiel, tem fidelidade em tudo, né? Está falando essa palavra. E esse ser humano tem a audácia e a maldição de falar que Deus é injusto e Deus é fiel. Já imaginou que esse ser humano falaria de mim e de você? Que somos criaturas imperfeitas, somos criaturas que pecam, somos criaturas que erram. Então, para você entender, se tem ser humano que fala e Deus, o Deus justo, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que fez o céu, a lua, a terra, fez tudo, a pessoa chama de infiel, chama de pessoa, chama de injusto, chama de infiel, de injusto. Já imaginou, meu irmão, comigo com você, com essas pessoas, a pessoa não falaria? Então, por isso Deus fala, pois, Salmo 33:4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Tudo que Deus faz, meus irmãos, Ele é fiel. Agora, basta você e eu ter sensibilidade para entender a fidelidade de Deus. Em seguida, a gente ser fiel, porque fidelidade tem a ver com caráter, fidelidade tem a ver com honestidade, fidelidade tem a ver com índole, né? Fidelidade tem a ver com santidade, fidelidade tem a ver com pureza, fidelidade tem a ver com sensibilidade. Para você ser fiel a Deus, para você ser fiel ao seu marido, para você ser fiel à sua esposa, para você ser fiel aos seus esposos, para você ser fiel a todas as pessoas que te rodeiam, e seja da tua família, e seja fora da tua família, no modo geral, no meio que você convive, você tem que ter vida com Deus. Eu não tenho como você não ter vida com Deus e você conseguir ser fiel. Por quê? Porque muita gente, vou repetir o que eu falei, muita gente fala que Deus é injusto e fiel. Imagina comigo e com você. O próprio Jesus, quando estava na terra, chamaram ele de infiel, chamaram ele de herege, chamaram ele de demônio, chamaram Jesus, o Filho de Deus, e veio na terra para morrer por mim e por você, chamaram ele de demônio. Já imaginou o ser humano não falaria ou não fala de mim e de você? É por isso que você tem que olhar para o sumo sacerdote, para o consumador da nossa fé, chamado Jesus Cristo, por único, e derramou seu sangue carmesim na cruz por mim e por você, por Jesus. Porque se você olhar do lado, sempre vai ter uma pessoa te apontando, sempre vai ter uma pessoa procurando defeito de você. E você quer que eu fale um negócio para você? Se essa pessoa olhar para você e procurar um defeito em você, ela vai encontrar fácil, porque são pessoas imperfeitas, né? São pessoas falhas, propensas a errar. Estamos em obras, em tudo que fazemos. Mas como é que nós fazemos para poder nós errar menos, né? Buscando a Deus, se alimentando da palavra, sendo direcionado da palavra, assistindo uma live dessa para poder entender a fidelidade de Deus. O tema de hoje é fidelidade de Deus. Entender a fidelidade de Deus para a gente ser fiel, primeiramente com Deus e com as pessoas que nos rodeiam, para poder a gente sofrer menos e andar em caminho de luz. Porque o caminho de treva, meus irmãos, você saiu da porta para fora, você já encontra a treva, já encontra a mentira, já encontra o interesse, já encontra as pessoas falsas, já encontra as pessoas avarentas, as pessoas controladas, dominadas pela avareza, né, pelo apego ao dinheiro, controlada pelo orgulho, pela soberba, pela prepotência, né, dominadas pela luxúria, e todos esses sentimentos diabólicos não provêm de Deus. Amém, meu irmão? Deus continua falando no Salmo 36:5. Ele fala em Salmo 36:5. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. E Deus está falando aqui, o amor dele chega até os céus e a fidelidade até as nuvens.
E esse versículo de Salmo 36,5 fala que o amor de Deus chega até o céu. Se ele está no céu, ele fala a fidelidade dele chega até as nuvens. Se ele está acima das nuvens, porque Deus está no terceiro céu. É muito simples você revelar esse versículo. Esse amor, ele fala e chega até os céus e chega até as nuvens. É o amor a gente inala daí para os céus. Por quê? Porque nós somos mais semelhantes de Deus. Quando nós clamamos ao Deus do céu, quando nós temos obediência à palavra e recebe da parte de Deus esse amor, recebe da parte de Deus esse sentimento de fidelidade, e nós somos fiel, nós recebe glória e manda glória para cima. Recebe poder e manda poder para cima. Recebe orientação, obedece e manda para cima. Então, quando ele fala o teu amor, qual é esse amor? Esse amor que desce do céu, entra dentro da gente, a gente pratica o nosso próximo e manda para cima através de oração, através de clamor, através de louvor, através de engrandecer o nome de Deus. Então, o teu amor, Senhor, chega até o céu. Qual é o amor? O amor de Deus e veio, fez habitação em nós, né? Contagiou as pessoas que nós vemos e nós inalamos para cima. Qual é a fidelidade? A fidelidade, nós aprendemos com Deus numa live dessa, nós entendemos a fidelidade de Deus, começa a praticar nosso próximo e através da oração você clama a Deus. Por exemplo, Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, eu tenho obedecido a Tua palavra, eu tenho sido fiel à minha esposa, eu tenho sido fiel ao meu esposo, eu tenho sido fiel ao meu patrão, eu tenho sido fiel ao meu funcionário, os meus amigos, os meus irmãos, todos da minha casa, um exemplo. E Deus está escutando isso aí. Então, quando o salmista fala em Salmo 36,5, ele fala o teu amor. O amor de Deus desce sobre as criaturas dele, e somos imagem e semelhança de Deus. Nós as pratica, né, o amor aqui na terra, e pratica a fidelidade para um o outro, e sobe até os céus, esse amor, e sobe até as nuvens, onde o Deus está em cima. Por quê? Ele fala o teu amor. Por que ele fala o teu amor? Porque o amor não está comigo, não está com você. O amor vem de Deus. Quando a gente recebe esse amor e a gente abre o coração e aceita fazer morar dentro da gente, esse amor passa a ser transbordado nas pessoas que estão ao redor da gente. Passa a ser compartilhado com as outras pessoas. Então, quando você entra na casa do olheiro, desce no joelho e vai orar, esse amor sobe até os céus, chega até os céus. E Deus contempla as tuas atitudes. Essa fidelidade que você tem com o seu próximo chega até os céus. Por isso ele fala em Salmo 36,5: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Isso aí não quer dizer que é Deus que está na terra mandando para o céu. Não, é Ele e através de nós manda para o céu. Por quê? Porque Ele é Espírito. Quando a gente busca Ele, que somos a criatura dele, através do clamor, da oração, das nossas atitudes, a gente, né, faz inalar um perfume suave, um perfume cheiroso. Então Deus recebe no céu como adoração. Por isso ele deixa muito claro: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. É o próprio amor dele em nós, sendo praticado na terra e subindo até os céus. Amém, meu irmão? Para continuar, ele continua no Salmo. Como eu falei no começo da live, tem alguns salmos, ele relata sobre a fidelidade dele claramente, fácil de entender. Salmo 89:1, ele fala assim, o salmista fala: cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei. Para você ver, no outro versículo é a prática, aí é o cantar, é o exaltar, é o louvar de Deus, né? Aí ele fala: cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. O que ele está falando aqui? É o servo, o filho obediente, né? E recebeu a fidelidade de Deus, aprendeu a fidelidade de Deus, recebeu o amor de Deus, foi perdoado, anda o amor de Deus e ama o seu próximo. Através disso aí, ele vai compartilhando de gerações em gerações.
Aí você pode me fazer uma pergunta: como eu vou compartilhando de gerações em gerações, sendo que eu só posso viver uma geração? É porque quando você recebe o amor de Deus e você pratica a fidelidade de Deus, você passa para o seu filho. O seu filho já é a segunda geração da sua parte. O seu filho vai passar para o seu neto e a terceira geração da sua descendência. O seu neto vai passar para o seu bisneto e já é a quarta geração da sua vida. Então, quando ele fala e passa de geração para geração, está falando que passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. É assim, se você ama o amor de Deus e você vive esse amor e você compartilha as pessoas, assim como a fidelidade, isso aí as pessoas vão aprender, os seus filhos vão aprender. E os seus filhos vão passar para o seu neto. É por isso que ele fala, vai passar de geração para geração. Por eu estamos plantando hoje, meu irmão, se for coisas principalmente da palavra de Deus, for na direção do Espírito Santo, for na obediência de Deus, não pense que a gente vai morrer, vai ser esquecido, não. Vai ficar. As pessoas vão lembrar de você, você vai morrer, você vai partir dessa para melhor. Porém, as suas palavras vão ficar na mente das pessoas, inclusive na sua descendência, filho, neto, bisneto. Então vai passando de geração para geração. E essas pessoas que receberam esse alimento espiritual, essa paz de Deus, essa ministração sobre fidelidade e amor, elas vão compartilhando de uma pessoa para outra. Isso aí vai contagiando todas as pessoas que estão ao seu redor e as suas futuras gerações. É por isso que Deus fala: cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei. Ou seja, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou falar e eu vou anunciar. Aonde eu estiver, eu vou estar louvando o Senhor. Se eu não estiver louvando, eu vou estar anunciando, vou estar pregando esse amor. E a tua fidelidade através de mim, da minha descendência, vai passar de geração para geração. Amém, meus irmãos? Aí Deus continua falando aí no livro de Salmo, no Salmo 89, 8. Olha o que Deus continua falando. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? O salmista está fazendo uma pergunta para mim e para você. És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. O salmista está falando aqui. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Primeiro está dizendo, ó Senhor, está exaltando Deus. Depois o salmista fala, Deus dos exércitos. Por que fala de Deus dos exércitos? Porque Deus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, sacerdote real, né? Por isso que ele está falando. Em seguida ele fala, quem é semelhante a ti? O salmista faz essa pergunta para mim e para você, mas já sabendo da resposta. Porque ninguém é semelhante a Deus. Ninguém pode ser semelhante a Deus. Ninguém pode ser igual a Deus. Porque Deus não é criatura. Deus não é feito. Nós que somos criatura. Nós que fomos feitos através do poder de Deus. Ele fala, és poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Então o salmista fala, ó Senhor é tipo um clamor. Aí depois ele fala, Deus dos exércitos. Então o salmista está sabendo que Deus é Deus dos exércitos. É Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em seguida ele faz uma pergunta para ele, ao mesmo tempo ele responde, quem é semelhante a ti? Ponto de interrogação. Aí o salmista mesmo responde, és poderoso, Senhor, tu és poderoso. Por isso que tu és Rei dos exércitos, e por isso tu és poderoso, e eu me envolvo, eu me enrolo, eu me envolto na tua fidelidade. Em outras palavras, o salmista está dizendo, o que será de mim se eu não me envolver na tua fidelidade? Porque sem ti não há fidelidade, sem ti não há lealdade, sem ti não há pureza, sem ti não há retidão. Sem ti nada tem valor, sem ti nada tem paz, sem ti estamos um carro desgovernado, um ônibus desgovernado, olhamos ao redor, nada sabemos fazer. Por isso a própria palavra de Deus fala, sem Deus nada podemos fazer, porque a fidelidade é o tema dessa live, vem de Deus, a lealdade vem de Deus. O primeiro que foi leal e é fiel a nós, mesmo que nós fomos infiéis, é o próprio Deus.
Então Deus é exemplo, assim como Jesus, quando veio na terra, foi exemplo de fidelidade, de homem santo. Amém, meus irmãos? Deus continuou falando aqui no Salmo 91. Esse é um dos salmos mais conhecidos entre gregos e troianos, né? Entre pessoas que lê a Bíblia, entre cristãos, entre todo tipo de nação, né? Esse salmo é muito conhecido, porém um pouco não entendido, porque essa pessoa entendeu o que está escrito nesse salmo aqui. O medo não existe, a dúvida já cai por terra, né? E a certeza e a fé é notável em qualquer ser humano. Só as pessoas lê, não entende, ou se lê e entende, não crê. Eu vou ler para você Salmo 91. Eu vou ler o versículo 3, 4, 5, 6. Só 4 versículos do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador. Só para explicar para vocês, é o caçador? Satanás. Satanás vive nos caçando 24 horas por dia. Porque João 10:10 fala: E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele já está falando aqui: eu livro você do caçador. Em outras palavras, eu livro você de Satanás. Primeiro. Segundo, e do veneno mortal. Qual o veneno mortal? Às vezes, meus irmãos, você conversa com pessoas, né? Você vai em certos ambientes e você, às vezes, você come comida consagrada, né? Consagrada a demônio, consagrada em centro de macumba, em várias situações diabólicas. Para quem não sabe, macumba existe. Macumba pode ser quebrada. Macumba é um ritual de magia negra, e as pessoas que servem a Satanás vai lá e faz um trabalho para matar a pessoa. Isso aí pode ser revogada, mas para poder ser revogada, a pessoa não morrer daquela macumba, o que tem que ser feito? Você tem que clamar a Deus e ter uma vida correta com Deus, para com isso você quebrar todo esse ritual, toda essa macumba. Porque qual é a única pessoa que Satanás tem medo? A pessoa santa. Como é que você pode ser santo? Obedecendo a palavra de Deus. Aí você tem poder de expulsar o demônio, você tem poder de quebrar uma macumba, você tem poder de orar por uma pessoa e ela ser curada. Porque Deus deu todo poder aos filhos obedientes. Então ele fala no Salmo 91: Ele livrará você do caçador e do veneno mortal. Versículo 4: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. O que é que protege eu e você? A fidelidade do Senhor, e se transforma em escudo para nos proteger de todo mal. Eu vou dar um exemplo. Se você está lutando de espada, e uma pessoa vem com espada para lhe furar, o que faz você se proteger? Um escudo. Se você tiver um escudo, a espada vai vir, vai pegar no escudo e não vai lhe furar, não vai lhe transpassar. É por isso que Deus fala: e a fidelidade dele para comigo e com você é como se fosse um escudo para poder proteger você de toda maldade. Mas para poder você ter esse escudo, receber esse escudo de Deus e ser protegido de toda maldade, o que a gente tem que fazer? Ser fiel a Deus e ser fiel ao nosso próximo, e viver em retidão, em santidade, em obediência, né? Para isso nós receber as armas espirituais de Deus e ser usado esse escudo a favor de nós contra todo mal. O versículo 5 ele fala: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Qual o pavor da noite? A noite, meus irmãos, é considerado treva, é como se fosse treva. Quem é que anda nas trevas? Quem é o príncipe das trevas? Satanás e os demônios, né? Então ele fala: você não temerá. Temerá vem de temor, vem de medo. Então você vai andar à noite, antes que seja, do mesmo jeito que você anda de dia. Você não vai temer, você não vai ter medo, porque você sabe que ali anda com você o próprio Deus, né? E nem a flecha, né? E nem a flecha e voa de dia.
Ou essa flecha que voa de dia? É as arquitetação das pessoas que fazem para te prejudicar durante o dia. É as flechas e os dardos inflamados e Satanás joga na sua mente. Quais são esses dardos inflamados que Satanás joga na mente da gente? Simples. Por exemplo, a gente está tranquilo, anda, é por ver aquele sentimento de fazer o mal ao seu próximo. Isso é as flechas do inimigo jogando na sua mente. Aí você vai escolher praticar ou não praticar. Como é que você resiste a essas flechas que vem na sua mente, essas maldades que vem na sua mente contra o seu próximo? Você vivendo em Deus, você fazendo a vontade de Deus. Porque ninguém pode resistir o diabo, ninguém pode não deixar ser levado pelo diabo, pelas coisas malignas, se você não estiver em Deus. Porque o único que pode te proteger com escudo, como está falando essa palavra no Salmo 91, é Deus. O único que pode te dar direcionamento, estratégia para você fugir e para poder você vencer o mal, é a palavra de Deus. Aí as pessoas querem receber as coisas da parte de Deus, as pessoas querem ser protegidas por Deus, as pessoas querem receber bênção de Deus, as pessoas falam que é de Deus, mas não é nada com a palavra de Deus. Não é nada com a obediência à palavra de Deus. Não é nada com as coisas de Deus. Como é, meu irmão? Eu quero ser protegido por esse Deus, sendo que eu não deixo Ele ser o meu Senhor. Eu não deixo ser ministrado pela palavra. Eu não escuto a palavra da verdade. Não vai ser protegido. Quem vai tomar de conta da sua vida é Satanás e os demônios. Por quê? Porque ele vai chegar na sua vida de qualquer forma. O que vai fazer a força do mal não vencer sobre a sua vida, não manipular a sua mente, é a alma limpa da palavra, é a alma limpa da verdade. Mas tem gente que rejeita a palavra de Deus e se abraça com as trevas. Então vai viver em treva. Depois que estiver no leito do hospital, morre, mas não morre, vai clamar por Deus. Na hora que estiver passando fome, vai clamar por Deus. Na hora que dói, aí chama por Deus. Eu nunca vi um ser humano clamar pelo diabo, mas todo dia está fazendo a vontade dele. Então o seu Senhor é o mal, não é Deus. Para poder você chamar Deus de seu Senhor, você tem que deixar ser ministrado por Ele, ser moldado pela palavra, e você tem que crer na palavra. Você tem que escolher entre o bem e o mal. Ou você é do bem ou você é do mal. Finalizando o Salmo 91, versículo 6. Deus está dizendo assim: nem a peste que se morre sorrateira nas trevas, nem a praga devastará o meu dia. Ou seja, nem o caçador vai te pegar, é Satanás, nem a morte vai te tocar, né? Você vai ter refúgio, né, em Deus. Você vai ter fidelidade. O escudo de Deus vai te proteger, vai ser tua proteção, né? Você não vai ter medo de noite. A flecha que voa de dia não vai tocar a tua mente nem teu coração. A peste e move sorrateira. A peste é toda praga, né? Inclusive esse coronavírus é uma praga. Não vai tocar em você, né? E nem praga nenhuma vai chegar à tua tenda. E nada vai chegar na tua casa. Agora, para isso acontecer, para poder essa palavra ser vivida por mim e por você, temos que obedecer ela, temos que ter temor dela, para o Deus poder operar através dela e nós. Amém? Porque a palavra é o próprio Deus. Continuando aí no Salmo 92, Salmo 91, agora eu vou ler o 92, versículo 1 a 3. Está dizendo assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Tem muita gente que deixa de render graças a Deus para render a Satanás. Deixa de cantar louvores a Deus para cantar louvores do mundo. É tanta música mundana, é tanta música maldição, é tanta música de morte, é tanta música que você não sabe nem o que está cantando. Aí você está cantando certas músicas, você está adorando a Satanás por tabela e não está sabendo. Aí, onde tem um problema de saúde na sua família, onde tem um problema de saúde no seu familiar, você clama por Deus. Como é que você clama por Deus? Se você passa o dia todinho louvando a Satanás com essas músicas mundanas, né? Música promíscua,
música de morte, música de treva. Você passa a semana toda, o dia todo, clamando e louvando a Satanás através das suas práticas, através das palavras que saem da sua boca, através do louvor das músicas nojentas que você escuta. Aí onde vem a falta de saúde, onde vem a falta de pão de cada dia, onde vem o probleminha, você vem chamar por Deus. Ou seja, nós entramos numa situação de hipocrisia tão grande. Se não for o Deus Todo-Poderoso, a misericórdia, o amor Ele tem, Ele nos larga. Ainda bem, Ele é Deus, Ele é soberano. E o amor dEle é maior do que o nosso pecado. Senão nós estaríamos tudo de cabeça para baixo no inferno. E nossas práticas são muito mal diante de Deus. Amém, meus irmãos? Eu estou falando aqui no versículo 2. Anunciar de manhã o teu amor leal. E de noite a tua fidelidade. Ou seja, em proclama o amor é sempre leal, né? Independente de ser de dia ou de noite, a fidelidade dele opera. A fidelidade é você ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus na frente das pessoas e ser fiel a Deus onde ninguém está te vendo. Isso é fidelidade. E assim você ser leal. Se você for esperar, meus irmãos, lealdade dos outros para você ser leal, você não vai ser nunca. Porque se Deus fosse esperar a lealdade minha e sua, Ele não ia ser leal nunca com nós, porque nós somos infiéis. Nós somos pecadores, nós erramos muito. Então, do mesmo jeito que Deus pede lealdade para o seu próximo, Ele pede que você seja leal para o seu próximo, assim do mesmo jeito que Ele é leal a gente. Porque independente de nós ser leal, fiel com Deus ou não, Ele continua sendo fiel comigo e com você, porque Ele é santo. Então, por isso Ele fala, do jeito que eu sou santo, seja santo. Não seja fiel a outra pessoa esperando fidelidade dela. Faça a sua parte primeiro. Porque a minha salvação é individual. Quem vai tratar com a pessoa, se por acaso ela foi infiel com você, é Deus, não é você não. Você não tem o poder, nem o direito de julgar ninguém. Quem julga é Deus. Só quem pode julgar pessoas pecadoras é a pessoa santa. É a própria pessoa do Espírito Santo, é o próprio Deus. Do mesmo jeito que eu e você somos pecadores, nós não podemos julgar um outro, né? Deus pode julgar, então Ele é fiel para julgar. Só que para poder você alcançar graça e ser perdoado pelos seus pecados, você tem que se arrepender e não praticar mais. Onde você se arrepende e não pratica mais, Deus te perdoa. Mas só pode perdoar pecado quem é santo e justo como Deus. Só que nós, obra a fidelidade dos outros, só que nós não somos fiel. Primeiro nós temos que fazer a nossa parte e o resto deixar nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Versículo 13 está falando assim: ao som da lira de 10 cordas e da citara e da melodia da harpa. Ou seja, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da citara e da melodia da harpa. Isso é o salmista falando sobre Deus, Salmo 92, versículo de 1 a 3. Ele continua falando aqui sobre fidelidade. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Olha o que Deus fala. Deus fala para mim e para você. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus está falando, eu sou fiel. Fiel é Deus. Em outras palavras, se você for fiel, eu vou ser fiel. Se você for infiel, eu vou ser fiel. Se você for um poeira, eu vou ser fiel. Se você for mundano, eu vou ser fiel. Se você me aceitar, eu vou ser fiel. Se você me rejeitar, eu vou ser fiel. O meu prazer, filho, é te levar para morar no céu comigo. Agora, se você virar as costas para mim e querer morar no inferno, eu não posso fazer nada. Porque eu te dei o livre-arbítrio. O é o livre-arbítrio que Deus deu para mim e para você. É o poder de escolha. Quem vai escolher andar comigo é você. Quem vai escolher andar com Satanás, os demônios, praticando as coisas erradas é você. Eu não posso ir contra mim, porque o poder que eu te dei através do livre-arbítrio, eu não posso botar minha mão no meio. Qual é o poder do livre-arbítrio? O poder de escolha. Você escolher Deus ou o diabo, verdade ou mentira.
luz ou treva, né? Aí ele vai escolher você. Por isso que ele fala, fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Qual é a comunhão? Você andar em verdade com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E com isso, você proclamar a fidelidade, você proclamar o amor, a lealdade. E depois de sair desse hemisfério terra, você ir morar no céu. Só que Deus não pode fazer nada por você. Nem eu posso fazer por você, nem você pode fazer por mim. Quem vai escolher é nós. Amém? Através do livre-arbítrio. Deus contou falando aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, 13. Está escrito assim: não sobreveio a vocês tentação e não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, falando de novo. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possa suportar. O que Deus está falando? Deus não tenta ninguém, ele tenta o ser humano, Satanás, né? Então ele está falando, por acaso, se vier uma tentação sobre vocês, os homens que são em você, Deus é fiel. Olha a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus não vai permitir que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Deus está falando em 1 Coríntios 10, 13. Mesmo e vocês forem infiel, você é fiel. Para tentar você, na proporção que você não possa suportar a tentação e parar de andar comigo, eu não vou permitir. Eu não vou permitir. Eu vou dar um escape, né, para você suportar a tentação do maligno. Ou seja, mesmo você sendo infiel, Deus é fiel. E se você estiver em apuro, não puder suportar a tentação do maligno, eu vou dar um exemplo. O maligno tenta você, a você não perdoar em ti faz mal. Isso é uma tentação. O maligno tenta você a matar pessoas e faz mal. O maligno tenta você a trocar dinheiro por pessoas. O maligno tenta você a contrair, né, e a ingerir um monte de vício, como prostituição, cigarro, bebedeira, alcoolismo, droga, né, cerveja, cigarro, todo esse tipo de nojeira, de prostituição. Então, se você, Deus está falando, não tiver como suportar, se a tentação de Satanás for muita, eu não vou deixar. Eu vou intervir, ele está falando aqui, né? Se você for tentado, eu vou providenciar um escape. Ou seja, eu vou te socorrer, para com isso você possa suportar a tentação de Satanás. Em outras palavras, Deus está falando, mesmo que você seja obediente, mesmo que você seja infiel, eu nunca vou deixar Satanás tentar você numa proporção que vocês não podem suportar. Porque eu sempre vou socorrer vocês. Amém, meus irmãos? Ele continua falando aí no livro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 3 e 4. Está dizendo assim: importa se alguns deles foram infiéis. A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Está fazendo uma pergunta para mim e para você. O importa e nós sejamos infiéis? Está fazendo uma pergunta. Aí está vendo outra pergunta. A sua infidelidade, a infidelidade nossa, anulará a fidelidade de Deus? Vou responder para vocês. Claro que não. E mesmo que nós for infiel, a nossa infidelidade nunca vai anular a fidelidade de Deus para mim e para você. Aí é que nasce a soberania de Deus. Aí é que nasce o poder de Deus. Aí é que nasce, né, o poderio, a soberania de Deus. Porque mesmo que nós for infiel, mesmo que nós for maligno, Deus vai continuar sendo fiel. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode ir contra Ele. E Ele é fiel, custe o que custar, independente do que você é ou não. Ele vai continuar sendo fiel. Amém? Ele fala no versículo 4:
De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Ou seja, quem é nosso advogado fiel? Jesus. Quando nós partir dessa para melhor, sair dessa vida e nossa alma for julgada no tribunal de Deus, quem é que vai ser nosso advogado fiel? Jesus. Por que Jesus? Porque foi Jesus que morreu por mim e por você. Foi Jesus e deu a vida dele por mim e por você. É Jesus que vai nos justificar no tribunal de Deus no céu. Porque ele é o único justo e cumpriu todos os mandamentos e se fez condenado para isso nós hoje ter direito à salvação. É por isso que ele fala, o que importa é que eles forem fiel. Se eles forem fiel, a infidelidade dele vai anular a fidelidade de Deus? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que o homem seja justificado nas palavras de Deus e prevaleça quando for o dia do julgamento. Amém? Ele continua falando em Hebreus capítulo 10, versículo 23 e 29. Apreguemo-nos com firmeza a esperança e professamos, pois a ele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Deus está falando em Hebreus 10, 23. Apregoemos, irmão. Eu estou fazendo com vocês aqui nessa live. É a palavra. E ele fala, e não é só a palavra. É a palavra com firmeza. É firmeza, com certeza. Com esperança. É esperança, fé. Né? E com essa confiança, né? E essa esperança, essa firmeza, e professamos. O que nós professamos aqui? A fé em Cristo Jesus. A fé em Deus. Por quê? Quem foi que prometeu? Pois a ele que prometeu é fiel. Por que eu estou pregando a palavra aqui para vocês? Com firmeza, com certeza, com fé. Por ele que prometeu é fiel. Porque se ele fosse infiel, como o ser humano é infiel, jamais eu estaria aqui pregando a palavra. Porque Deus não tem como ser infiel. A infidelidade vem de homens, pecadores, malignos, malditos, né? Homens que deixaram de seguir Jesus, deixaram de fazer a vontade de Deus para poder se abraçar com as trevas, as concupiscências da carne, a blasfêmia, o horror, o espanto, né? A maldade, a trainagem, a falsidade, a mentira, a avareza, a soberba, o orgulho, a toda essa imundície diabólica, né? Então ele fala, apregue a minha palavra com firmeza e com esperança, o que professamos, que é a fé em Cristo Jesus, pois a ele, e é o dono da palavra, é Jesus, é fiel para cumprir o que prometeu a mim e você. E ele, eu estou falando no versículo 24, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Porque ele fala, e consideremos uns aos outros, porque do mesmo jeito que eu edifico a sua fé, você edifica a minha. Do mesmo jeito que eu edifico a sua, incentiva você a viver na verdade, você incentiva a minha. Porque é recíproco, é uma troca. Deus usa eu para você e usa você para mim. Para nós se ajudar como corpo de Cristo, vivendo em amor e praticando as boas obras. Quais são as boas obras? Amor fraternal, amor próximo, perdão, né? Pregar a palavra, ser amoroso, né? Não guardar mal de ninguém, né? Fazer a vontade, ajudar o próximo, não levar para o seu coração sujeira, guardar o seu coração das coisas que não provém de Deus.
ajudar as pessoas na medida do possível, dar uma palavra amiga, né? Levantar o que está caído, né? Se alegrar com aquele que está conquistando, vencendo. É por isso que a própria palavra de Deus fala: alegrai uns que estão se alegrando e chorai uns que estão chorando. Meu irmão, eu vou falar um negócio para vocês, particular da minha parte. É difícil encontrar uma pessoa para chorar com você e uma pessoa para te ajudar. Mas você ainda encontra. Você encontra uma pessoa para chorar com você quando você está numa dificuldade. Você encontra uma pessoa para te dar uma cesta básica, para te ajudar, né? Chamar você de coitadinho. Você ainda encontra. É difícil, mas você encontra. Agora, meu irmão, encontrar uma pessoa para ficar feliz com o teu sucesso, para ficar feliz com as coisas que Deus está trazendo até a tua vida, com a tua conquista, com a tua alegria, com a tua promoção no trabalho, com as coisas que você está conquistando, com as amizades que você está conquistando, com tudo que você está fazendo. É difícil, meu irmão, é muito difícil. Por isso a palavra que fala: chorar uns que choram e alegrar uns que se alegram. Chorar uns que choram você até consegue, mas conseguir uma pessoa para rir com você quando você está no bom, quando você está vivendo as coisas boas, curtindo as coisas boas dessa vida que Deus proporciona chegar até você, com as bênçãos do céu. E o dinheiro pode comprar, vai. O dinheiro pode comprar uma viagem, um carro, uma casa, uma roupa boa, uma situação boa, né? Humanamente falando, é difícil encontrar uma pessoa para se alegrar com você. Agora, para chorar com você, chamar você de coitadinho, às vezes até se alegra com a tua desgraça. Passar a mão na sua cabeça, dar uma cesta básica, trazer uma comidinha, chamar você de coitadinho, você até encontra ainda, né? Morreu um parente seu e a pessoa ir lá com aquela falsidade, né, prestar as condolências, você até encontra. Agora, quando você está num patamar bom, você está com saúde, o coronavírus não pegou em você, você está num carro razoável, morando numa casa razoável, trabalhando num emprego razoável, com dinheiro na conta, sendo promovido, viajando, uma situação financeira boa, é difícil, meu irmão. Aquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas que te viram no nada, elas são as primeiras a vir contra você por causa da maldição da inveja, por causa da maldição do olho grande, por causa da maldição do rancor no coração. A pessoa que tem inveja da outra é maldita, principalmente as que conhecem a tua história, principalmente as que conhecem o que tu passou, principalmente as que são do teu sangue. É uma maldição, irmão, é uma maldição. Por isso Deus deixa muito claro aqui: consideremos uns aos outros, considere, respeite uns aos outros. Porque se hoje você está embaixo, amanhã você pode estar em cima. E se hoje você está em cima, amanhã você pode estar embaixo. Se hoje você está em cima, uma suposição que eu estou dando, teve várias vezes que você esteve embaixo. Ninguém te viu, está te vendo agora porque você está em cima, né? E se você está em cima agora, não fique soberbo, nem humilhando o outro que está lá embaixo, não. Porque a roda gigante gira. A roda gigante gira. A roda gigante da vida. E a Ele é o justo juiz, a Ele é fiel. É o Deus que eu estou pregando aí. Ele pode fazer a roda gigante girar e quem está em cima amanhã está embaixo. E quem está embaixo pode estar em cima. Então a gente venha vigiar mais, venha se alegrar com a conquista do irmão, venha se alegrar com as coisas boas que acontecem na vida do irmão. E do mesmo jeito que ele está chorando, a gente venha confortar, mas a gente venha fazer isso com sinceridade, com humildade. Quando você está sem nada para comer dentro de casa, meu irmão, ninguém vem te ajudar. E quando vem te ajudar, vem chamando de coitadinho, achando bom a tua desgraça. Ora, onde você está um banquete na sua casa, comendo picanha, né? Comendo churrasco do bom, comendo coisas boas, a sua fica com inveja de você. Mas ninguém é pagar o preço que você paga. Ninguém é passar nem trilhar o caminho que você trilhou. Meus irmãos, vou falar sobre um homem chamado José do Egito aqui nessa live. José do Egito, os irmãos dele tudo teve inveja de José do Egito da Bíblia.
jogaram ele no Acimbão, tentaram matar ele. Ele foi vendido como escravo para uma terra estranha. Tirou a aldeia, foi preso por conta e os irmãos venderam ele. Ninguém quis saber do José do Egito, mas quando o faraó era o presidente da época, tirou ele da aldeia e fez ele sentar na cadeira de governador, ele foi o segundo homem mais poderoso da época, matou a fome do mundo inteiro na época. Todo mundo que está perto dele, todo mundo que tem inveja dele, todo mundo que toca nas coisas e ele podia dar para os outros. Mas quando ele estava na cadeia, ninguém foi visitar ele, né? Onde ele estava no Acimbão, ninguém foi tirar ele lá de dentro. E assim é nos dias de hoje. As pessoas nunca querem saber da tua história. As pessoas nunca querem saber o preço que tu pagou, o preço que tu paga. As pessoas querem saber só do teu momento. Se tu pode oferecer alguma coisa para elas, elas querem estar perto de ti. Se tu não pode oferecer nada para elas, tu está aí numa situação difícil, você se torna uma lepra para elas. Uma lepra para elas. Essa é a verdadeira realidade. Isso é na minha vida, na vida de você, em todo mundo. Então a gente vem vigiar em verdadeiramente as pessoas que te amam, verdadeiramente as pessoas que te honram, verdadeiramente as pessoas que te respeitam e verdadeiramente as pessoas que é teu bem. Para isso você não vem aí em laço e não venha ser frustrado, porque o ser humano é mau. E a própria palavra de Deus fala, o diabo usa os de dentro da casa da gente para nos confrontar, né? O de dentro da casa da gente o diabo usa, porque o diabo é astuto. E essas pessoas que vêm contra você de dentro da casa da gente, só para você entender, o diabo usa porque elas não têm visão de Deus, elas não têm fidelidade com Deus, elas não têm temor de Deus. Por isso o diabo usa. E toda pessoa que não tem fidelidade com Deus, não tem vida com Deus, no mundo espiritual, o diabo tem legalidade de fazer as pessoas de cavalo, andar trepado na mente delas como cavalo, para usar essas pessoas para poder destruir a vida das outras. Então, meu irmão, assim que funciona. A gente vem a vigiar quem está ao redor da gente, porque o diabo usa de dentro da casa. Por isso eu vivo em vigilância constante, para com isso não vir aí em laço. Porque quem traiu Jesus não foi o soldado romano, quem traiu Jesus não foi as pessoas de longe. Quem traiu Jesus foi Judas. E Judas era quem? Era um dos 12 apóstolos de Jesus. Foi Judas que traiu. Foi Judas que traiu Jesus. Era um dos 12 apóstolos. Meus irmãos, ele vai te trair em 99% da chance. Não pense que é aquela pessoa lá do outro bairro vizinho, não. Daquela outra cidade, daquela outra rua. Não. Ele vai te trair, meus irmãos. Às vezes está dentro da tua casa. Às vezes está comendo contigo. Está usufruindo da gordura que você pode oferecer. Está andando no teu carro. Está andando na tua casa. Está comendo na tua mesa. Então vigia. Às vezes é esse que vão te trair. Você tenha discernimento e peça força a Deus para com isso. Você venha ver o traidor, o Judas, antes dele te trair, antes dele te entregar para os teus inimigos. Amém, meus irmãos? Deus continua falando aqui, para nós finalizar essa live, sobre fidelidade, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Deus está dizendo assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E 2 Timóteo 2,13 está dizendo: se nós formos infiéis, mesmo que nós formos infiéis, não vai mudar nada, né? Deus vai permanecer fiel. Por que Deus vai permanecer fiel? Porque Deus é soberano, pois não pode negar-se a si mesmo. E a mentalidade, a essência, a natureza de Deus é fidelidade, é lealdade, é amor, é verdade. Então, mesmo que eu e você fomos infiel a Deus, Deus não pode ser fiel comigo e com você, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, custe o que custar. Ele é soberano. Amém, meus irmãos? Para finalizar essa live aqui, eu vou estar lendo o último versículo que Deus me deu. Está em 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Deus está dizendo assim: se afirmamos estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, meu irmão, nós temos, se afirmamos que estamos e não estamos em pecado, enganamos a nós mesmos, porque nós somos pecadores. O que nós temos que fazer? Se Deus é verdadeiro, nós temos que se arrepender, confessar os pecados, porque nós confessamos os pecados e abandonando eles, Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. O que é a injustiça? A injustiça é a mentira que levantam contra você. A injustiça é as palavras de maldição que proferem contra você. A injustiça é uma pessoa, a sua imagem, dizendo que é você, sendo que você não é isso, né? Você é o que Deus diz que você é, não é que as pessoas acham. As pessoas podem achar um monte de coisa sobre você. Por quê? Porque as pessoas que vão contra uma pessoa e servem a Deus, e vêm nos caminhos do Senhor, e tem temor de Deus, e pratica a palavra, e tem temor, vive se consertando todo dia de Deus. Se essa pessoa vem contra essa pessoa, ela não está tocando nessa pessoa, está tocando no próprio Deus, no Criador do céu, da terra, de tudo, e gerou em você do ventre da nossa mãe. Então descansa no céu, fica tranquilo. Em toca em você, está tocando o próprio Deus, está placando a ira do próprio Deus. Só se mantenha em obediência, só faça a vontade de Deus. Ore a Deus e entregue essa pessoa na mão do Senhor, porque Deus é o justo juiz e fiel para fazer justiça contra a injustiça que estão fazendo com você. E seja na prática, e seja nas palavras, e seja nas articulações, e seja na falsa bondade. Porque hoje tem muitas pessoas e usam muita falsa bondade para chegar até você, para poder te enganar, passar um rasteiro e tomar o que é teu. E Deus vai te proteger desses injustos, porque Deus é justo e fiel para cumprir as promessas. Então recebe essa palavra da parte do Senhor e seja fiel, assim como Deus é fiel para você. Seja santo, assim como Deus é santo com você. Receba a palavra de Deus, né? Medite nessa palavra, deixe essa palavra entrar no seu coração, frutificar, e ela venha ser coluna, né? Venha ser uma rocha dentro do teu coração, da tua mente, para você ser fiel. Abandona a mentira, abandona a articulação, seja fiel ao seu esposo, seja fiel à sua esposa, né? Pais, seja fiel aos seus filhos, seja fiel aos seus pais. Pare de mentira, de hipocrisia, porque isso só contrai maldição, é só sofrimento para ambas partes. Aonde a verdade vai, despedaça toda mentira. A verdade é hoje, é em 2025, 2030, 2050, 2100. A verdade. A mentira não. A mentira é hoje. Amanhã vai ser descoberto e vai um monte de gente ser envolvido. Seja justiça, seja fiel, viva a fidelidade de Deus, seja fiel assim como Deus é fiel com você, porque o mínimo que nós temos que fazer diante de Deus é ser fiel a Ele. Do mesmo jeito que Ele não pode negar-se a si mesmo e ser infiel a nós. Como é que pode um Deus soberano que criou tudo não pode ser infiel a criaturas pecadoras e nós podemos ser infiel? É por isso que Ele deu o livre-arbítrio para nós escolher, porque Deus não é que você vá até Ele por interesse. Deus não é que você vá até Ele forçadamente, não. Deus é soberano, Deus é amor. Deus é que você vá até Ele por amor, por livre e espontânea vontade. Deus não vai te forçar nunca você ir a Ele, nunca. A escolha sempre vai estar na tua mão, a decisão sempre vai estar na tua mão. É por isso que Deus fala, te converte enquanto é tempo, porque eis que tua porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu cearei com ele, ele comigo. Deus está à porta, batendo na porta do teu coração. Tu quem vai escolher. Ele não vai te forçar nunca. Nunca Deus vai te forçar, porque Ele é amor, Ele é soberano. Mas se tu abrir a porta do coração, Ele vai fazer, irmão. Ele vai te transformar, vai te edificar. Esse tua porta e bate. Se alguém abrir a porta, amém, meu irmão?